Performance. Estamos hoje no último vídeo da série Desafios Cenas de Performance Desafiando os Gigantes. Para a gente desafiar tudo aquilo que nos impede de ter uma saúde plena, uma saúde mental, uma saúde física e uma saúde espiritual. Para que de fato eu realmente tenha saúde e possa viver com qualidade de vida. E mais uma vez eu estou aqui para pedir que Deus nos abençoe a mim, abençoe você, e que Ele possa nos usar hoje para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir e para que a gente possa viver mais e possa viver melhor. Nós já falamos no primeiro dia sobre a importância de cuidar do nosso corpo num aspecto como um todo, tanto físico, mental quanto espiritual. No segundo dia a gente falou sobre alguns enganos da nossa mente, algumas coisas que nós temos que fazer para evitar ser enganados pela nossa mente. Terceiro ponto, nós falamos sobre alimentação saudável, de ter uma alimentação adequada, de fornecer para o nosso corpo o combustível necessário para o nosso corpo desempenhar bem as suas funções. No quarto dia nós falamos sobre a parte física, dos cuidados com o corpo, de fazer atividade física, os benefícios que a mesma traz para o nosso corpo. E hoje nós vamos falar então sobre o grande personal. Quem é o grande personal trainer? O the best, o melhor de todos, o melhor personal do mundo que existe. Não conheço outro melhor para poder falar dele com tanta referência assim. Então, se liga aí com a gente, acompanha esse vídeo para a gente poder então aproveitar essas preciosidades dessa mensagem desse grande personal para nós nesse vídeo de hoje. Antes de falar do grande personal, eu quero concluir com vocês um pouco da história de Davi, de falar sobre esse momento em que Davi foi ungido rei até o momento em que ele enfrentou o gigante Golias. Quando Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, Deus enviou o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé para selecionar dentre os filhos dele aquele que seria o próximo rei de Israel. E quando chegou lá, ele olhou um rapaz alto, mais forte, de boa aparência, e ele falou, com certeza esse aí foi o que o Senhor escolheu. E assim foram se passando os filhos, e ele achando que aquele seria, devido aos aspectos da sua aparência, e Deus falou, olha, calma lá, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo como o homem olhando apenas as aparências ou aspectos externos, eu vejo o coração, não é esse ainda. Passaram-se todos os filhos e ele perguntou, você tem mais algum? Ah, tem mais moço que está lá no campo cuidando das ovelhas. Mandou chamar. Quando ele chegou na presença do profeta, disse que quando ele foi colocado lá, a descrição de Davi é que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E aí então Deus falou, é esse aí, levanta e unge ele porque ele vai ser o próximo rei de Israel. E então ele ungiu Davi e ele voltou tomando o seu caminho em direção a Ramá, e Davi provavelmente então foi seguir com os seus afazeres, continuar cuidando das ovelhas. Passado-se um tempo, o rei atual de Israel, Saul, havia se afastado então de Deus e agora ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. E ele foi aconselhado a que procurasse um bom tocador de harpa, e que esse tocador de harpa, no momento que o espírito maligno viesse, dedilhasse ali a harpa, e então Saul se acalmaria, se sentiria melhor. E então um dos moços que estava lá falou, opa, conheço um, um que foi ungido por Deus, se apossou. E olha que ele fala assim, esse, lá no versículo 18 do capítulo 16 de 1 Samuel, conheço um filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar harpa, ele é forte e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. O Espírito de Deus se apossou de Saul no momento em que ele foi ungido. E agora todas as pessoas percebiam que Deus era com Davi, porque ele agia de uma forma diferente. As pessoas percebiam nele algo diferente, porque Davi se permitiu então ser apossado pelo Espírito de Deus e agora procurava viver de acordo com o Espírito de Deus que agia na sua vida. Olha só, a primeira coisa que nós podemos ver aqui e observar da vida de Davi. Talvez Davi ele não era o mais forte, não era o mais inteligente, tinha belos olhos e boa aparência, mas talvez não fosse o mais bonito, porque o profeta se impressionou com os irmãos que foram mostrados antes dele, mas disse que ele era ruivo, moço, ruivo, de belos olhos e de boa aparência.
Então, talvez ele não fosse o melhor de todos. Ele era ali, com certeza, o mais inexperiente. Ele era o mais jovem, não era o mais forte, não era homem de guerra. E a partir do momento em que o Espírito de Deus se apossa dele, as pessoas começam a ver Davi como um homem que sabe tocar harpa, forte, valente, sisudo em palavras, de boa aparência e que o Senhor é com ele. As pessoas, pelas suas ações, pelo seu modo de viver, entendiam que Deus estava ali acompanhando Davi constantemente. E aí Saul pediu até para que Jessé liberasse o seu filho para que ficasse ali constantemente à disposição de Saul, porque sempre que ele fosse atormentado, ele chamaria Davi, Davi tocaria a harpa, e aí o espírito maligno iria embora e Davi e Saul se sentiria melhor e ficaria mais em paz. De repente se ajuntaram os filisteus para guerrear contra Saul, contra o seu reinado, para tentar tomar posse deles, fazer com que o povo deles fosse subjugado e se tornasse escravo dos filisteus. Nesse mesmo momento em que essas coisas estão acontecendo, o pai de Davi fala assim, Jessé, no caso, vai lá e fala, vai ver como é que estão seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu aquele gigante afrontando o povo de Israel, falando coisas absurdas até contra o próprio Deus. E ele ficou olhando aqui, quem é esse filisteu aí, esse incircunciso aí que está falando contra o Deus vivo, Deus de Israel? Isso não pode ficar assim não. E aí diz que os seus irmãos, né, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, versículo 28 do capítulo 17, diz assim, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que você desceu aqui? Por que você desceu aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a sua presunção. Você é presunçoso. Você gosta de aparecer. A tua maldade eu conheço. Desceste apenas para ver a peleja. Você só quer ver a guerra, só quer ver o circo pegar fogo. É por isso que você está aqui. Aí tá dando uma de preocupadinho, mas eu te conheço. Eliabe falou para ele, não vem querendo me enganar não. Eu sei quem é você. Você é meu irmão e eu te conheço, desde que você nasceu. Então não vem com esse papinho para cima de mim. E aí Davi olhou assim, opa, o que eu fiz agora? E aí ele virou para o lado assim e repetiu a pergunta. E aí as pessoas disseram, e ele queria saber o que o rei vai fazer com o homem que enfrentar esse gigante. E ele falou, ele vai dar a filha dele, a mão da filha dele, e ainda vai dar presentes, vai dar vestes, vai ter um local para morar, enfim, ele vai ser presenteado, vai ser o homem de confiança ali do rei, vai ser uma pessoa muito honrada perante todo mundo, vai salvar o povo de Israel. E aí ele ouviu essas palavras e aí falou que ia enfrentar o gigante. E aí Saul ficou sabendo disso, chegou aos ouvidos de Saul, mandou chamá-lo. Quando chamou, ele falou assim, não desfaleça o teu coração, nem desse povo aqui, porque eu vou enfrentar esse filisteu aí, esse incircunciso. Ele está pensando que é quem para falar mal de Deus? Ele está pensando que é quem para falar mal do povo de Deus? E aí Davi fez essa declaração e o Senhor falou, mas você não pode enfrentar ele. E olha só como as pessoas viam Davi, você é moço e inexperiente. Foi isso que ele disse aqui para Davi, você ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, ele tem experiência, você não tem. Ele sabe manejar uma espada, um escudo, uma lança, ele sabe manusear aquelas vestimentas de guerra, coisa que você não sabe. Ele falou, não, eu vou. Davi pegou, falou aqui, ele falou, então tá bom. Ele falou assim, da mesma forma que Deus me ajudou, ele falou, eu cuido das ovelhas do meu pai. Apareceu o leão, apareceu o urso, eu dei um jeito neles todos. Matei eles, estava querendo pegar as ovelhas lá, eu rasguei o bicho lá e matei ele e devolvi a ovelha em segurança. Nunca perdi uma ovelha das que meu pai me deu para cuidar. E eu vou fazer a mesma coisa que esse incircunciso. Vou matar ele igual eu fiz com o urso, igual eu fiz com o leão. E ele falou, o Senhor vai ser comigo. O Senhor me livrou lá e o Senhor vai me livrar aqui. E aí só falou, que o Senhor seja contigo. E aí ele então colocou ali as vestes de guerreiro em Davi, mas Davi não conseguia nem andar. Ele falou, não, isso aqui não é para mim não, deixa que eu vou me virar. Davi não conseguia andar, falou, não, isso aqui não é para mim não. Pegou, tirou toda aquela roupa e falou, eu vou assim. Foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje ali e guardou aqui do lado aqui com a sua funda e foi. Quando chegou lá, o gigante olhou para ele e falou, vocês estão pensando que eu sou o quê? Um cachorro? Vocês estão pensando que eu sou um cão? Olha o tamanho da criança que vocês vão colocar para lutar comigo. Não pode um negócio desse. E aí, ele lá cheio daquelas armaduras, todos os seus aparatos para a guerra, e Davi lá só com a sua fundinha, 5 pedrinhas ali, colocou uma na funda, girou,
deu certeiro no meio da testa do gigante, e o gigante caiu com o rosto em terra, a Bíblia fala. Davi então foi lá, porque ele não tinha espada, só tinha funda, pegou a espada do próprio gigante, cortou a cabeça dele, levou como troféu e falou com o rei, tá aqui, ó. Isso aqui é o que acontece com aqueles que afrontam a Deus e aqueles que provocam os filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A própria Bíblia diz, e eu tenho certeza que Davi tinha essa sensação de que se Deus estava ao seu lado, ninguém poderia detê-lo. Isso não quer dizer que Davi sairia enfrentando qualquer batalha, e a história mostra isso, que Davi ele sempre pedia conselho a Deus. Senhor, devo lutar ou não devo lutar? Senhor, devo enfrentar ou não devo? Devo ir à frente ou devo recuar? Ele tinha uma amizade com Deus, ele tinha uma relação pessoal com Deus, e ele sempre pedia orientação a Deus daquilo que ele deveria fazer. E Deus dizia para ele, não, pode ir, eu vou ser contigo, eu vou dar o inimigo nas tuas mãos. E Deus falava, não, espera um pouco. Não vá ainda. Esse não é o momento. Então Davi tinha esse relacionamento incrível com Deus. E então ele foi e ele enfrentou o gigante. Ele disse para o gigante, ó, capítulo 17, versículo 45. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Ele tinha essa confiança plena em Deus. Como é que Davi adquiriu essa confiança plena em Deus? Através do relacionamento com Deus. E então Davi venceu aquele filisteu. Talvez eu e você sejamos hoje como Davi. Talvez as pessoas olhem para nós não somos talvez o mais bonito, o mais experiente, o mais inteligente, o mais forte. Talvez sejamos como meninos inexperientes, que estão ali no campo, ali talvez fazendo a tarefa mais simples, que é cuidar das ovelhas. Mas essa tarefa mais simples preparou Davi para ser o rei de Israel. Não só para ser o rei, mas também preparou ele para enfrentar o gigante que viria a ser necessário enfrentar na sua vida. Aquela experiência que ele teve lá, cuidando das ovelhas, de livrar as ovelhas dos animais que eram predadores naturais das ovelhas, foi experiência suficiente para que ele tivesse também força, coragem para enfrentar aquele gigante com o apoio de Deus e que ele pudesse vencer. Então talvez eu e você não sejamos o mais forte, o mais experiente, o mais bonito, mas se nós estivermos com confiança em Deus, poderemos sair vencedores desses gigantes que têm amedrontado a nossa vida, que têm atormentado os nossos dias. Talvez seja o gigante da dívida, o gigante do problema no relacionamento, o gigante dos problemas com o filho, no trabalho, desemprego, pandemia. Eu não sei qual que é o gigante, mas Deus, esse mesmo Deus que interviu na situação de Davi, é o mesmo Deus que está disposto a intervir na minha e na sua situação. Isso é incrível, saber que nós temos essa força extraordinária ao nosso alcance. E o grande treinador, o grande personal trainer, é o mesmo grande personal trainer que Davi tinha. Era a Deus que ele buscava orientação para ele tomar as decisões da sua vida. E é a Deus que nós devemos buscar para tomar as decisões nas nossas vidas, para que tomemos decisões acertadas, para que tomemos decisões que vão favorecer a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Nós precisamos crescer mentalmente, precisamos crescer e evoluir fisicamente, precisamos crescer e evoluir também espiritualmente. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora a nossa espiritualidade? Espiritualidade, resumindo, seria a nossa amizade com Deus. Então, como é que eu vou medir esse crescimento da minha espiritualidade, a evolução da minha espiritualidade? Através do tempo e da qualidade de tempo que eu passo com Deus. E como é que eu faço isso? Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Eu não estou falando de religião aqui, não citei nenhuma religião
e falei que tem que ser religião A ou tem que ser religião B. Eu estou falando de espiritualidade, do seu relacionamento com Deus, independente da sua religião. Ele tem que estar se baseado aqui, ó, que é a palavra de Deus. Então, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. E quando eu tenho a orientação daquele que é o maior personal de todos os tempos, o melhor personal do mundo, não tem como as coisas darem errado na nossa vida. E olha só, aí estou falando, então nunca mais eu vou ter problema. Olha só, 4 coisas interessantes para você avaliar o seu crescimento espiritual. Primeiro, constância. Então eu tenho que ser constante nesse meu relacionamento. Como eu falei, espiritualidade é a minha amizade com Deus. Quando eu tenho o meu melhor amigo aqui do meu lado, estou falando de pessoas comuns que você tem amizade. Como é que você fortalece essa amizade? Através de passar tempo com essa pessoa, de conversar, de vocês saírem juntos para fazer alguma coisa, de vocês trocarem confidências, trocarem segredos. É assim que se fortalece uma amizade, que você estabelece um elo de confiança. Vocês vão se tornando tão próximos, tão íntimos, que daqui a pouco, numa risadinha, o outro já sabe o que o outro está pensando. Numa piscada, num olhar, você sabe o que seu amigo quis dizer. E de repente, no meio de uma multidão, ninguém está rindo, e só vocês dois rindo lá, que nem bobo, retardado. Por quê? Porque você sabe o que seu amigo pensou, exatamente o que ele pensou. Você sabe exatamente o que ele quis dizer só num gesto que ele fez. Ninguém mais sabe, porque aquilo ali é da exclusividade, da amizade, do relacionamento que vocês têm. Então, com Deus é a mesma coisa. Eu preciso de constância, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso de ter tempo com Ele. E eu tiro um tempo para orar, para meditar, para ler a Bíblia. E assim a gente vai estabelecendo essa amizade. Nós vamos nos comunicando. O segundo ponto é a intensidade. Qual que é a intensidade que eu coloco nesse relacionamento? Tem gente que tem muito relacionamento superficial. Não são pessoas que demonstram ali uma intensidade correta. Tem gente que fica dias sem se ver, mas quando se vê, a intensidade ela é grande, as pessoas são intensas naquela troca de energia, de amizade, de informações. É lógico que eu não estou querendo dizer aqui que você vai ficar tanto tempo sem ver o seu amigo e a amizade vai continuar a mesma. Não, eu estou dizendo aqui que a gente tem que ser intenso. Nós temos que ter intensidade nos nossos relacionamentos. E que nós temos que ter intensidade também no nosso relacionamento com Deus. É lógico que você não vai ficar muito tempo sem falar com o seu amigo. Você, de alguma forma, se você quer aprofundar esse relacionamento, se você quer melhorar, você constantemente vai buscar um meio de estar em contato. Hoje as mídias sociais permitem isso. É o WhatsApp, é uma ligação, um telefone, uma mensagem, você envia. Constantemente vocês estão conversando, trocando informações. E isso vai alimentando a amizade de vocês. O terceiro ponto é crescimento. Como é que eu percebo que eu estou crescendo espiritualmente? O crescimento espiritual ele é uma coisa interessante. Você vai melhorando e você vai mirando ao topo. Essa relação ela vai se fortalecendo, você vai melhorando em vários aspectos e você vai crescendo. Só que tem um aspecto muito interessante no crescimento espiritual. Que queda no relacionamento entre você e Deus também às vezes significa crescimento. Porque quando eu caio, às vezes aquela situação em que eu caí, aquela situação em que eu tropecei, foi uma situação que serviu de experiência, me tornou mais forte, me fez reconhecer alguns pontos que eu precisava melhorar na minha vida, e isso agora eu reconheço os pontos que precisam ser melhorados, e eu converso com Deus e falo, Senhor, eu preciso de ajuda para melhorar nesse aspecto. Olha como eu tropecei. Olha como eu tenho essa dificuldade. Olha como que eu preciso crescer. E aquilo não serve para te desmotivar, mas serve para você enxergar, como se fosse um espelho. Vou me arrumar, preciso ver o que está certo e o que está errado. E então as quedas elas servem também para nos fortalecer, para nos fazer crescer. Então que nós tenhamos isso em nossa mente, que nem sempre eu vou subir a todo tempo. Vai ter um momento em que eu vou dar uma queda, vou dar uma tropeçada, mas o que eu não posso é permanecer no chão. O que eu não posso é permanecer caído. Eu tenho que me levantar, eu tenho que seguir na minha caminhada rumo a esse crescimento espiritual, nesse relacionamento com Deus, nessa amizade com Deus, para que eu então seja assessorado por aquele que é
o maior personal de todos os tempos e não vai ter outro igual ele na história. É aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, como é que está meu coração, sem precisar fazer nenhum exame. Ele sabe como é que está meu colesterol, minha glicemia, como é que está o meu triglicérides, ele sabe como é que está o meu rim, como está o meu fígado, o meu estômago, o meu intestino, como é que está a minha pele, como é que está os fios da minha barba, quantos cabelos já caíram hoje, quantos vão cair, e eu estou pedindo a Deus para que não caia mais nenhum. Porque o cabelo vai ficar igual piscina, né? Mesmo cheio você consegue ver o fundo. Então, que a gente busque esse crescimento e esse relacionamento com Deus a todo tempo. E o quarto ponto, eu falei de constância, eu falei de intensidade, eu falei de crescimento, e o outro é foco. Eu preciso ter foco nesse relacionamento, eu preciso estar focado, eu preciso estar ali. Quando eu tenho um foco, nada vai me desviar desse foco. Quando eu sei aonde eu quero chegar, então eu quero chegar num relacionamento duradouro, eu quero chegar num crescimento espiritual. Então quando eu sei onde chegar, não é qualquer caminho que me serve. Porque quem não sabe onde quer ir, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para qualquer lado que ela for, tá valendo, tá ótimo. Eu não sei para onde eu quero chegar não, então eu preciso ter foco no meu relacionamento para crescer. Então eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar tempo de qualidade. Às vezes é preferível eu passar 30 minutos, mas com qualidade, meditando, orando, pensando naquilo que eu aprendi, naquilo que eu li, fazendo aplicações para a minha vida, do que passar 2 horas em meditação e oração onde eu não aprendi nada. Eu estou aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Eu estou orando, mas eu já estou no automático. Eu vou orar lá agradecer pelo almoço. Senhor, abençoe a comida em nome de Jesus, amém. Eu já não sei, é só o automático, só para dizer, você já entrou no hábito. Não paro, né? Para poder refletir, né? E como eu falei da amizade, você tem que ter tempo com seu amigo, fazer coisas juntos. Então convide Deus para o seu dia a dia, convida Deus para o seu trabalho, convida Deus para a sua família, convida Deus para os seus relacionamentos. Vou sair, pai, vou jogar uma bola, vamos comigo. Eu vou para a academia, me auxilia, seja ali comigo ali, seja o meu mentor, seja a minha orientação. Pai, vou sair, vai começar o meu dia, não me permita fazer nada que vá prejudicar a mim mesmo. Porque como a gente viu lá no nosso segundo dia falando sobre mente, que o nosso cérebro ele nos engana 4 horas por dia e que às vezes a gente toma decisões que são contra a gente mesmo, coisas que vão nos prejudicar, a gente nem percebe porque já tomou a decisão automática. Então, Senhor, me ajuda a não tomar decisões simplesmente baseado na minha experiência, naquilo que eu acho que é certo, mas que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê luz, que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa ser livrado das circunstâncias ruins, para que as coisas ruins fiquem para bem longe da minha vida, para que eu tome decisões acertadas, para que eu consiga influenciar as pessoas positivamente, para que eu erre menos, para que eu tenha um bom desempenho no meu trabalho, para que eu tenha um bom desempenho nos meus estudos, para que eu possa ter um bom desempenho no meu casamento, para que eu possa ter um bom desempenho no relacionamento com os meus amigos, com os meus filhos, com os meus parentes, com os meus vizinhos, para que eu seja uma pessoa diferente. E aí, para que as pessoas falem de mim, igual eu falava de Davi, aquele ali, o Senhor é com ele, e as pessoas saberão que o Senhor é conosco. E aí a Bíblia diz, o próprio Jesus diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas com a força que Cristo me dá. E como eu te disse, que crescimento na vida espiritual nem sempre significa ir para cima, às vezes eu vou tropeçar, eu vou cair. Mas, Paulo também diz assim em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez alguma coisa não deu certo na sua vida hoje. Talvez alguma coisa não dará certo na sua vida amanhã, ou já não deu alguma coisa certa no seu passado. Isso não quer dizer que não vai dar errado para o resto da sua vida, não. Você talvez tenha perdido uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Você não está fadado ao fracasso, você está fadado ao sucesso, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E quando você é uma nova criatura e quando você tem Deus ao seu lado, você com certeza vai ser vitorioso em tudo que você empreender na sua vida. Vai ter dificuldades? Vai ter sim, porque tem muita gente que vai querer te atrapalhar. Muita gente que vai falar assim, você está querendo se aparecer, eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua maldade, você está aqui só para ver o circo pegar fogo. E você vai dizer, não, eu estou aqui para enfrentar os problemas da minha vida, eu estou aqui para crescer.
em nome daquele que é o Deus dos exércitos. Essa batalha não é minha, essa guerra não é minha. Senhor, esse problema é seu. Vai lá e vence essa batalha para mim. E Deus vai entregar os seus inimigos nas suas mãos e você vai sair vitorioso. Qualquer que seja o teu inimigo, a vitória é certa em Cristo Jesus. Por isso que eu digo que nós temos que estar bem mentalmente, fisicamente, emocionalmente e temos que estar bem espiritualmente. Para você estar bem espiritualmente, se relacione com Deus. Estude a Bíblia, faça orações, converse com Deus assim como você conversa com um amigo, assim como eu estou conversando com você. Conta como foi o seu dia, peça coisas para Ele, fala assim, me ajuda nisso. Conta segredos para Ele, fala, olha, isso não deu certo. Ah, mas Deus sabe tudo, sabe. Mas Ele quer ouvir, às vezes o seu amigo, ele sabe também alguma coisa. Uma informação sua chegou nele antes de você contar. Mas Ele ouve ali você, porque Ele quer saber da sua versão, Ele quer saber o que você pensa, Ele quer saber o que está de fato passando no seu coração, Ele quer saber como é que você se sente nesse relacionamento com Deus, e Deus está aqui para te ajudar, Deus está aqui para te dar vitória, Deus está aqui para poder te abençoar, e Ele não está pensando só numa vida terrena, Ele está pensando numa vida futura e numa vida eterna. E eu gostaria de encerrar hoje com uma música, e que você fizesse dessa música já uma oração. E essa música, ela diz assim para Deus, fica só mais um pouquinho, fica. Que a gente encerra essa semana convidando Deus para ser o nosso personal e para ficar na nossa vida e para ficar para sempre. Passa por aqui, Senhor. Pede para Deus para passar na tua vida, para passar e para ficar. Passa por aqui, Senhor. Receba Deus na tua vida para te abençoar, para fazer você uma pessoa com saúde. Que vale vir até aqui, se o Senhor não vier também. Para fazer você ter vida plena e abundante. Que vale ter de tudo aqui, se eu não te ter. Se o Senhor não vier também, de que vai? De que vale ter de tudo aqui, se eu não te quero?
seja o meu pedido, que esse seja o seu pedido, de pedir que Deus fica, Senhor, na nossa vida, permanece na nossa vida, cuida da gente, nos dá sabedoria para cuidar do corpo, que esse presente que o Senhor nos deu, Deus com tanto carinho, com tanto amor criou o nosso corpo e nos entregou para que nós pudéssemos cuidar. E um dia o inimigo chegou e falou assim: esse corpo não te pertence mais, porque eles tomaram uma escolha diferente daquilo que o Senhor planejou para eles. E Deus falou: se for preciso, eu pago o preço. E Deus pagou o preço para restaurar esse corpo, não só aqui nesta terra, mas para restaurar este corpo aqui para a eternidade. Então eu não posso falar para você da mente, não posso falar para você do corpo e esquecer da parte espiritual, porque você não é um ser fatiado, você não é um ser desconectado, você é um ser completo que Deus colocou mente, corpo e colocou um espírito. E esse espírito tem um lugarzinho no seu coração aí que só pode ser preenchido por aquele que é o dono. Sabe o carro? Os carros não tem aquele logo das marcas ali? Se você pegar vou pegar aqui, colocar aquele que é uma gravatinha e você tentar colocar o do outro que é um redondo, não encaixa, sabe? Então dentro do nosso coração tem um espaço ali que também só cabe o logo daquele que fabricou. E aquele que fabricou o meu corpo e o seu corpo é Deus. E Ele que sabe a melhor maneira de cuidar do nosso corpo. Ele é o grande personal, Ele é o grande auxiliador. É aquele que vai nos abençoar e nos vai dar vida e vida abundante. Cenas New Performance é vida saudável e inteligente. Um beijo, um abraço, amo todos vocês e eu espero que, com certeza, já espero com a certeza de que o Espírito Santo foi à frente dessa mensagem, ela chegou aí para você e com certeza vai trazer uma mudança para a tua vida. Meu desejo é de bênção, de vitória em todos os aspectos da tua vida. Deus abençoe, um abraço e a gente se vê em breve.